A nossa querida irmã Carli escreveu, né? Acredito que a fé sem obras é morta. É verdade mesmo, irmã Carli, a fé sem obras é morta. Está dizendo apenas, quando o Tiago falou isso, ele está dizendo apenas que a verdadeira fé produz obras. A verdadeira fé, tá? A fé que salva a alma, produz obras, entendeu? Agora, a sua manifestação é em razão de que você aprendeu que para se salvar, você precisa ser firme e fiel e praticar boas obras. Isso não é verdade, entendeu? Isso é uma heresia de perdição, tá? O que é heresia? É tudo aquilo que é contrário à doutrina sadia, verdadeira. Aquilo que é contrário às nossas doutrinas. Entendeu? Essas suas crenças que lhe foram ensinadas, né, e que estão sendo ensinadas nos nossos dias, são crenças desviadas das nossas doutrinas originais. Se você não sabe, as nossas doutrinas originais, essas que estão aí, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Você conhece isso aqui? Vamos ver aqui, ó. Dá para você ler? Tá vendo aí? Hinos de louvores e súplicas a Deus. Então, essas doutrinas que estão aqui, ó, no final do seu inário, tá vendo? Ó, dá para ver? Consegue ler? Olha lá. Pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dada aos santos. Tá? Então, essas doutrinas são muito bem fundamentadas nas Escrituras, entendeu? Tem uma fundamentação muito grande na Bíblia Sagrada. E são doutrinas verdadeiras e acreditadas ao longo dos séculos, desde os dias de Jesus, entendeu? Então o que você ouve e aprendeu na Congregação Cristã do Brasil são desvios doutrinários desses homens do ministério incrédulos, entende? Cegos guiados por outros cegos. Tá vendo aí a gravura? Ó? Veja, esse pessoal aí vai cair no precipício, né? Tá todo mundo com os olhos vendados, eles estão cegados. Estão cegados. Então, o Senhor Jesus ensinou a respeito disso. Você já viu isso no Novo Testamento? Nunca leu lá nos Evangelhos? Pois é, ó, ele ensinou mesmo que um cego guiado por outro cego, naturalmente, com certeza, vão cair no buraco. O buraco aí que Jesus está falando é o poço do inferno. Então é preciso tomar cuidado com a cegueira espiritual, viu? São desvios doutrinários desses homens do ministério incrédulos. Entende? Cegos guiados por outros cegos, que não observam mais o ensino da doutrina. Se você procurar aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, quinto ponto de doutrina, tá vendo? Ah, quinto ponto de doutrina, você vai ler, está escrito assim, ó. Pode conferir lá no seu inário, para você saber que eu estou falando a verdade, hein? Que a regeneração ou o novo nascimento, regeneração, novo nascimento é salvação, tá? Então diz assim, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Agora, os mentirosos homens do ministério estão dizendo para você que você, para se salvar, você precisa batizar, você precisa ser firme e fiel. Firme e fiel no quê, hein? Você já experimentou pensar nesse negócio de firme e fiel? Antigamente, bem lá para trás, que eu já sou velhinho de congregação, eu pensava que ser firme e fiel era ser firme e fiel às doutrinas que estão aqui no nosso inário. Mas não é não. É firme e fiel numa porção de bobagem, é uma lista de coisas que você deve fazer, né? E uma lista de coisas que você não deve realizar. Não corte a ponta dos cabelos, não use blusa sem manga, não vista uma bermuda, não use calça feminina, entendeu? Um monte de coisa. Para os homens, ó, não usar camiseta regata, entendeu? Usar bigodão, de enrolar, corteleta, barbicho, amarrar cabelo atrás.
não pode usar bermuda, um monte de coisa, entendeu? Mas isso aí não salva ninguém, isso aí não salva ninguém. Tá? Como é que a gente sabe que isso não salva ninguém? Porque o Senhor Jesus, que é o Salvador das nossas almas, não ensinou nada disso, irmão Carlinhos, não ensinou nada disso. Ó, tá passando os versos aí, ó, que ele fala sobre salvação. Observa que todas as vezes que ele fala de salvação, ele diz que é pela fé. É pela fé. Entendeu? E ó, viu que já passou, né? Eu estava passando lá atrás, já está terminando. Agora eu vou passar os versos onde o Senhor Jesus declara que as pessoas foram salvas. Ele diz para várias pessoas: a tua fé te salvou. E você não vê ele associar a batismo, boas obras, firmeza e fidelidade, pertencer à igreja, não ensina nada disso, entendeu? Ele fala, por exemplo, ó, o cego de Jericó, né? Ele chamou o cego de Jericó. Quando o cego chegou perto dele, ele perguntou: o que queres que eu te faça? O cego disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse para ele simplesmente: tua fé te salvou. Veja que o verbo salvar está no passado. Ele não disse: a tua fé vai te salvar. Ele falou: a tua fé te salvou. Estava dizendo com isso que aquele cego havia sido salvo num momento lá atrás, que nós não sabemos porque a Bíblia não conta. Pode ser que foi um mês antes dele ter esse encontro com Jesus. Ele ouviu o Senhor Jesus pregando nas ruas, aí creu e foi salvo. Pode ser que foi naquele mesmo dia de manhã. Pode ser que foi 1 minuto ou 2 antes de conversar com o Senhor Jesus. Entendeu? E Jesus não associou a batismo. Não falou: Pedro, ô Pedrão, vai batizar esse cego aí, senão ele não vai entrar. Entendeu? Nada disso. Os apóstolos também não ensinaram isso. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois agora ele fala: não vem das obras, para que ninguém se glorie, entendeu? Não vem das obras. Romanos 11:8 ele diz que a salvação ele fala lá em Efésios, né, que a salvação é pela graça. E em Romanos 11:6 ele diz: e se é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça não é mais graça. Você sabe o que significa a palavra graça, irmã Carlinhos? A palavra graça significa um favor que nós não merecemos. Então Paulo está dizendo aí em Romanos 11:6, que se é por graça, já não é por obras. Do contrário, graça já não é mais graça. Ele está querendo dizer o seguinte, por exemplo: se eu, para me salvar, eu preciso pegar esse lápis aqui, e eu peguei, eu já não estou sendo salvo pela graça de Deus. Eu estou sendo salvo porque eu fiz alguma coisa. Entendeu? E aí eu vou até poder me gloriar, né? Eu estou no céu porque eu peguei o lápis na minha mão. Eu fiz. A Carli não pegou o lápis, dançou, foi para o inferno. Entendeu? Não é assim, filha, não é assim, tá? Então vamos entender o que está dizendo Tiago. Paulo, quando fala de justificação, e ele ensinou isso de várias maneiras, muitas vezes, ele diz que concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé e não por obras da lei. Entendeu? Então veja, quando Paulo está explicando isso, ele está falando da nossa justificação diante de Deus, entende? Que nós não devemos nos apresentar com a nossa justiça própria, né? Como se nós fôssemos alguma coisa, entende? Mesmo a nossa doutrina diz lá no 5º ponto de doutrina, usa até a citação de um verso. Diz aqui, o verso que diz assim: os que estão em Jesus Cristo são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça. Então, a doutrina nossa está dizendo que Jesus é a nossa justiça. Com isso está querendo dizer que nós devemos nos apresentar diante de Deus com a justiça dele, porque ele é o justo, não nós. Nós não temos justiça nenhuma para apresentar diante de Deus. Entendeu?
Paulo está dizendo que somos justificados pela fé. Com isso está dizendo que a santidade que devemos apresentar diante de Deus é a santidade do Senhor Jesus, porque Ele é santo. Você e eu não somos santo coisa nenhuma, viu? Está lá na nossa doutrina. Ele foi feito, Jesus foi feito por nós, santificação. Por favor, querida, confira aí no seu inário, entendeu? Confira se eu estou falando a verdade. Então Paulo, quando fala sobre justificação, aliás, quando Tiago fala sobre justificação, Tiago está falando sobre a nossa justificação diante dos homens. É verdade mesmo. Por quê? Por que isso é verdade? Porque, evidentemente, se a pessoa diz que está salva, que vai entrar na glória de Deus, mas ela não vive, não apresenta uma vida digna de um cristão, só vive dando mau testemunho, peraí, esse camarada não nasceu de novo. Ele não é uma alma regenerada. O Espírito Santo de Deus não está habitando nele, tá bom? Então, é o que eu estou lhe dizendo, né, minha querida? Acredite no Senhor Jesus, tá? Somente. Pare de acreditar em batismo, pare de acreditar em boas obras, pare de acreditar na sua firmeza e fidelidade, pare de acreditar na sua igreja e confie somente naquele sangue derramado por amor da sua alma. E aí você vai conquistar a salvação eterna. Entendeu? Tá bom. Fica com Deus. Beijocas no seu coração.